Amém, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 62, cujo título é Uma Porta Aberta. Desde que nós começamos lá no início de Apocalipse, essa é a mensagem número 62. E como nós estamos na igreja em Filadélfia, essa é a terceira mensagem sobre a igreja em Filadélfia. Por isso é a igreja em Filadélfia número 3. Amém, meus amados? Sejam bem-vindos. Então, vamos desfrutar. Nós estamos aqui no capítulo 3 de Apocalipse. Eu espero que os irmãos nunca se esqueçam, né, que toda a Bíblia, especialmente Apocalipse, é um livro de sequência. Nós viemos explicando para os irmãos desde o capítulo 1, versículo 1, né? E quando nós chegamos nas sete igrejas, onde nós estamos no momento, as sete igrejas representam, nunca esqueçam isso, amados irmãos, todo, profeticamente falando, Apocalipse é um livro de profecia, é um livro profético, né? É um livro inteiramente de profecia. Então não se esqueçam que até no capítulo 1 de Apocalipse, só mostrando para os irmãos, né? No versículo 3, Paulo fala, perdão, desculpa, irmão, João fala assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 3: Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, bem no iniciozinho do livro de Apocalipse, João já diz bem claro para nós que esse livro inteiro que nós devemos ler e guardar é um livro de profecia, tá? Ele diz que esse livro ouve as palavras da profecia. Então, quando nós chegamos nas sete igrejas, que são que elas estão aqui, as sete cartas, as sete igrejas que estão no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, claro, naquela época de João havia literalmente as sete igrejas físicas, né? A que a gente chama assim, de forma didática, de as igrejas históricas, né? Elas existiam e elas todas estavam ali na Ásia Menor, que hoje faz parte do território da Turquia. Então, próximo do mar Egeu ali, próximo do mar entre a Turquia e a Grécia. Então, elas existiram, claro. Porém, e parte dessas sete cartas aqui, parte do que está escrito, realmente tinha uma certa conexão com aquelas igrejas históricas que existiram, tá? Porém, nós sabemos que muito mais mesmo, do que o Senhor ter falado essas sete cartas para aquelas sete igrejas, o Senhor está falando de sete cartas como uma profecia para em relação à igreja do Senhor, desde quando ela começou lá em Atos até a volta do Senhor. Ou seja, as sete cartas mostram todo o período da história da igreja, que a igreja vem passando, desde o iniciozinho, quando começou ali, na época dos apóstolos, que é representado pela a época dos apóstolos, e um pouquinho depois da época dos apóstolos, os pais da igreja, representado pela igreja em Éfeso. E a igreja depois passou por um período de perseguição intenso do Império Romano, com as 10 grandes perseguições. Eu já falei isso para os irmãos, estou só recapitulando rápido. Passa por 10 grandes perseguições, que representam o período da igreja em Esmirna. E depois a igreja ela entra no período quando Constantino, no século IV, 300 e alguma coisa, ele faz algo que foi terrível. Quando o Império Romano deixa de perseguir a igreja, ele passa a dar as mãos para a igreja, de mãos dadas, e aí Constantino baixa um decreto, que era o imperador do Império Romano na época, unindo todo o Império Romano monstruoso, que pegava o norte da África, parte da Ásia, a Europa praticamente inteira. Então, ele une todo o Império Romano com a igreja, ou seja, o decreto, aquele dia em diante, todo o Império Romano seria cristão. Mas e aí, de repente, a igreja que era de poucas pessoas, alguns milhares de pessoas, não dezenas de milhares, mas alguns poucos milhares de pessoas, vamos dizer assim, estou falando de forma genérica, não tem como saber, né? Mas que eram genuínos, amavam o Senhor e lutavam pelo Senhor, de repente eram perseguidos, então a igreja era insuflada para milhões de pessoas de falsos cristãos que não se converteram, que não aceitaram o Senhor, que não tiveram experiência de salvação, mas simplesmente viraram cristão por nome, por decreto, por um abaixo-assinado de um imperador. E que eles continuaram fazendo seus rituais
os seus deuses, lembrando que o Império Romano era panteísta, era cheio de deuses, então eles continuaram fazendo os seus rituais, só que transformaram agora seus deuses em símbolos falsos cristãos. Então nós já sabemos isso, irmãos, os irmãos que vêm acompanhando, os que não acompanharam, devem ouvir essas mensagens, estão todas aí no YouTube, devem ver essas mensagens, vão entender com detalhe toda essa história que nós viemos falando. E aí no século lá para o século VI, 500 alguma coisa, aí institui-se o sistema papal pela primeira vez. Os papas são designados. Aí é o início da Igreja Católica Apostólica de Roma, que é representado pela Igreja em Tiatira, quando realmente a Igreja entrou no nível mais baixo, uma degradação terrível, entrou no fundo do poço, tá? E aí o Senhor, então, no século XVI, 1500 alguma coisa, através de inicialmente Martinho Lutero e outros, o Senhor então começa a reforma protestante, quando começa restaurar a igreja. Aí é o período da igreja em Sardes. Começa a surgir, então, o movimento da restauração e etc. Aí começam a surgir várias denominações, protestantismo, etc. E aí nós chegamos, finalmente, na igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia é a igreja do amor fraternal. São aqueles irmãos que eles amam, inicialmente, acima de tudo, o Senhor, e somente o Senhor, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E eles amam, depois de amar o Senhor, amam uns aos outros. Ou seja, quando surge realmente no meio do povo cristão, realmente é um povo, né, dentro do cristianismo, realmente surge um povo que decide amar somente o Senhor e mais nada, que realmente restaura todas as verdades da palavra de Deus. E nós já falamos para os irmãos quem essa igreja Filadélfia representou. Representou no século XIX, 1800 e pouco, o movimento dos irmãos, chamado Os Irmãos, né? E que nós chamamos também de Os Irmãos Unidos. Começou na Inglaterra, começou na Irlanda, depois se espalhou para a Inglaterra e tornou-se mais forte na Inglaterra e depois da Inglaterra espalhou pelo mundo inteiro. Eles realmente são literalmente o início da igreja de Filadélfia, né? Eles amavam a palavra de Deus, amavam o nome do Senhor. E eles abandonaram todos os outros nomes que eles tinham, de qualquer denominação que fosse, para amar somente o nome do Senhor. Por isso eles chamavam simplesmente os irmãos, né? Chegavam para eles e perguntavam assim: peraí, qual igreja você é? Falavam, não, somos só os irmãos. Aí ele fala, não, 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 não. Não pode, não, você não pode ser só irmão. Você tem que falar de alguma igreja que você é. Não, não, não. O nome de Cristo é suficiente para nós, nós somos somente os irmãos. Então eles restauraram a verdadeira vida da igreja. E os irmãos, esses, ou os irmãos unidos são termos nossos, né? Eles simplesmente chamavam os irmãos. Os irmãos, eles, ah, nós vamos ver e eles amavam tanto a palavra do Senhor que nunca houve na história da igreja quem conhecesse mais profundamente a palavra do Senhor e que fora até as profundezas da palavra do Senhor e que fizeram revelações maravilhosas quanto aconteceu com os irmãos no meio dele, no meio deles. E lhes digo, amados irmãos, seguramente que até hoje, em em todo o cristianismo, todo o cristianismo, muito do que nós conhecemos hoje, muito do que nós entendemos hoje da palavra de Deus, veio da época das revelações que o Senhor deu para os irmãos, né? Esses irmãos foram profundos na palavra de Deus, especialmente a questão da volta do Senhor, por exemplo, Apocalipse. Pela primeira vez, quem abriu o livro de Apocalipse profundamente e desvendou Apocalipse, claro, no que é possível desvendar, que, é, e que explicou Apocalipse de uma maneira que ninguém havia explicado para os irmãos. Então, eles realmente foram profundos demais da palavra do Senhor e eles eram realmente foi um movimento, amados irmãos, nós podemos dizer com toda segurança que foi muito, mas muito maior do que o movimento da reforma. Muito maior. Não há nem comparação do movimento que os irmãos, eles estavam em todos os lugares. Começou na Inglaterra, parou para o mundo inteiro. E eles eram tão profundos, tão intensos, que não houve nenhum movimento, nenhum da reforma que pudesse igualar ao movimento dos irmãos. Aí você pode me perguntar assim, que seria uma boa pergunta. Ué, por que que eu nunca ouvi falar dos irmãos e ouvi falar da reforma? A explicação é muito simples. É porque a reforma, ela estava muito ligada com a política. Quando começou a reforma, Lutero e outros estavam debaixo das asas dos reis.
Então, foi um movimento que foi muito aliado à política. E não só isso, então os políticos eles levaram o nome da reforma, os reis levaram o nome da reforma para o mundo inteiro, e aí entrou para os livros de história. E o movimento da reforma também foi um movimento totalmente ligado com ferro e fogo. Produziu, não se esqueça, que o movimento da reforma produziu guerras sangrentas entre católicos e protestantes, que levou a guerras e guerras e guerras e guerras na Europa por muitos e muitos anos, tá? Ah, não estou dizendo com isso que o momento da reforma não foi do Senhor, tá? Você sabe que não estou falando isso. Os que acompanharam as mensagens de Sardes sabem, nós explicamos detalhadamente como foi algo do Senhor. Mas eu estou explicando por que é que a reforma teve uma propagação e fama maior do que o movimento, a fama. E muitos ouviram falar, até o incrédulo sabem disso, que é quem não é crente, do que os irmãos. Mas por que que o movimento dos irmãos não é tão conhecido? Porque o movimento dos irmãos não tem nada a ver com as coisas desse mundo. O movimento dos irmãos não tem nada a ver com a política, eles nunca se ligaram à política, nunca estiveram debaixo de nenhum financiamento de rei, presidente, nunca se envolveram em guerra, nunca se envolveram com as coisas deste mundo, nunca se envolveram com a nada que fosse essa terra. Por isso o movimento dos irmãos está no livro de história, mas o movimento da reforma está no livro de história. Por quê? Porque é algo que o movimento da reforma houve consequências mundanas no meio dele. Essa explicação, por que que aparentemente o movimento dos irmãos não é tão conhecido quanto o movimento da reforma. Creio que dos que estão aqui, todo mundo aqui já ouviu falar da reforma, e talvez muito poucos aqui ouviu falar do movimento dos irmãos. Mas a diferença é porque da reforma houve, então, mais uma vez, houve misturas de coisas celestiais com coisas do mundo. Já o movimento dos irmãos é algo totalmente celestial, totalmente da palavra de Deus. Nada a ver com as coisas desse mundo. Então, claro que para o mundo, então, isso não tem valor nenhum. Para os livros de história, o que que vai estar isso no livro de história? O que que o livro de história quer saber das coisas do Senhor? Mas, que foi um movimento maior, um movimento muito maior. Na semana passada, aliás, na última mensagem, mais propriamente dito, nós falamos sobre o versículo 7, capítulo 7, capítulo 3, versículo 7, que é o primeiro versículo da igreja em Filadélfia, que fala sobre a chave de Davi. E nós explicamos para os irmãos, espero que os irmãos tenham entendido, sobre a chave de Davi. Vamos ler de novo? E é importante nós entendermos de novo sobre a chave de Davi. Não vou explicar de maneira nenhuma com detalhe isso agora, porque está tudo bem, não bem explicado. Não sei se foi bem explicado, mas está explicado, ou tentativa de explicar. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, né? Que o Senhor tenha, me perdoe as minhas falhas, limitações, mas eu tentei, diante da graça do Senhor, explicar para os irmãos, não sei se eu consegui, na mensagem anterior, o que diz, o que quer dizer a chave de Davi. Então, se você quer entender a chave da vida com detalhe, você precisa ver a mensagem anterior, porque não é fácil explicar, não é nada difícil, mas também não é tão fácil explicar por que que o versículo 7 diz que o Senhor tem a chave de Davi. Mas hoje eu quero tocar um pontinho bem rapidinho da chave de Davi, e nós vamos entrar no versículo 8, porque nossa mensagem de hoje é sobre o versículo 8. Então vamos ver o versículo 7, que é o primeiro versículo da igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, dois pontos. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Amém. O Senhor é o santo, é o verdadeiro. Já expliquei para os irmãos também na mensagem passada. Vamos continuar. O Senhor é aquele. Ele está falando que é o próprio Senhor Jesus, a palavra do próprio Senhor. O Senhor é aquele que tem a chave de Davi. E o que que essa chave serve para quê? Você vai falar. Que é a chave que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Essa é a chave de Davi, que o Senhor tem. Só Ele tem. É aquele que tem. Quem está falando é aquele que tem. A chave está na mão do Senhor. Essa chave pertence a Ele. E só o Senhor domina essa chave. Essa chave é dele. Aqui fala, aquele que tem.
Ele aqui não fala que ele deu a chave para alguém, não. Aqui fala que ele é o possuidor, o dono, que mantém na mão, que tem a chave de Davi. E ele, o Senhor, tem essa chave. Com essa chave, ele abre, e o que ele abrir, ninguém fechará. E o que o Senhor fechar, ninguém abrirá. Não é? E então, vamos rapidinho, bem rápido, não com detalhes quanto à mensagem anterior, mas vamos explicar para os irmãos sobre a chave de Davi. Nós explicamos para os irmãos rapidamente que a chave, uma vez que o senhor tem a chave, se você, por exemplo, se eu tenho uma chave, só eu tenho essa chave, só existe uma única chave, ela está na minha mão, essa chave tem o poder de fazer alguma coisa. Para que serve uma chave? Uma chave não serve para cozinhar, uma chave não serve para metralhar, uma chave não serve para bater um prego. Qual é a função de uma chave? Ora, a função da chave é única, é uma única função. Uma chave é que tem um código, e esse código, a chave, é que permite que ela abra ou feche alguma coisa. Então, a função de uma chave é abrir ou fechar. E se eu tenho a chave, se eu abrir algo, quem vai poder fechar se eu tenho a chave? Só fecha com a chave. E se eu fechar algo, fechar minha porta desse quarto com essa chave, só eu tenho a chave, quem vai poder abrir? Só abre com a chave. Então, se eu abro, quem fecha ela? Quem vai trancar ela? Só eu tenho a chave. E se eu fecho, quem é que vai abrir? Só eu tenho a chave. Então, a chave, a palavra chave quer dizer, significa poder. Desculpa, irmãos, eu estou recuperando aqui de uma gripe. Então, a chave quer dizer poder. O Senhor é o único que tem o poder, a autoridade de fechar ou abrir algo. Agora, por que de Davi? Davi simboliza o reino. Davi foi o primeiro rei aos olhos do Senhor. Ah, você pode dizer assim: o primeiro rei do povo de Israel foi Saul. Lembre-se, antes de Saul, o povo de Deus não tinha rei. O povo de Deus não estava unido como um reino. Na época, antes de Saul, o povo de Deus tinha juízes. Deus levantava um após o outro. E no final da época dos juízes, então, o último juiz foi Samuel, que ao mesmo tempo era profeta. E aí Deus, então, o povo de Deus pediu um rei, para que eles fossem um reino. Todas as nações tinham rei, tinham seus reinos, seus reis. E eles olhavam para as nações ao redor e falaram: por que que nós não temos um rei? Só todo mundo tem um rei. E isso desgostou o Senhor, né? Porque o Senhor sabia que o rei é aquele que domina, né? E massacra o povo. Porém, o povo pediu, então, houve a escolha de Saul, mas não veio do coração de Deus. E Saul, nós sabemos, cometeu vários erros e maus, né, aos olhos do Senhor. Então, Deus então levantou, ungiu o seu rei. E o seu primeiro rei realmente que veio de Deus foi Davi, foi um escolhido de Deus. Deus usou. Queria pedir aqui, se a minha sogra está me ouvindo, deve estar, está me ouvindo, pedir gentilmente, minha sogra, por favor, para trazer um copo de água para mim. Se você trouxer um copo de água, minha sogra, você vai ganhar o reino. E se esse copo de água não aparecer aqui, minha sogra, eu sei que você não está vendo essa mensagem. Bom, voltamos aqui então. Perdão, irmãos, é que eu estou no quarto aqui fechado, é o recado que eu posso dar, é por meio do YouTube, né? Os que estão assistindo, me perdoem aí. Mas voltando. Então, se aparecer o copo, aviso para vocês, tá? Se ela está ouvindo mesmo. Se não aparecer, vocês viram que ela não está ouvindo, viu? Mas vamos voltar aqui. Então, o que que acontece? Eu estou tossindo. Então, quando Deus usou Samuel, Samuel foi até a casa de Jessé e Samuel escolheu Deus, através de Samuel, ungiu Davi. Claro, o copo apareceu, eu tava ouvindo mesmo, olha, né? Tá aparecendo o copo aqui. Então, ah, Samuel, Deus usou Samuel para ungir Davi. Aos olhos de Samuel, Samuel olhou vários filhos de Jessé, os mais fortes, tudo. É, pode ser. Ó, tava ouvindo mesmo, irmãos. Olha, ó, o copo apareceu, ó. Obrigado.
Então, é, Jessé olhou os filhos de Davi e os mais fortes ele achou que era aquele que seria o rei. Aí o Senhor falou para Samuel, não olhe a aparência, porque o Senhor vê o coração. Mas quando Davi, ele desprezou Davi, o Senhor falou assim, é esse. Então Davi foi aquele que o primeiro rei aos olhos do Senhor. E Davi, a Bíblia fala que foi um homem segundo o seu coração. Ele fez toda a vontade do Senhor, apesar dos erros de Davi. E aí o Senhor disse também que a posteridade estaria do reino, estaria na família de Davi. O reino sempre estaria na família de Davi. E nós sabemos que essa promessa só pôde ser cumprida através de Cristo. Cristo, o Senhor Jesus, realmente ele humanamente falando, ele é da linhagem, da genealogia de Davi. O Senhor veio de Davi, né? Gerações que chegaram até o Senhor Jesus veio de Davi. O Senhor é filho de Davi, né? Mas não só o seu filho Davi, o Senhor também é o Senhor de Davi. Porque antes Davi existisse, o Senhor já existia, o Senhor sempre existiu. Então o Senhor foi a origem de Davi, foi o Senhor que escolheu Davi, não é? Ao mesmo tempo, lá na frente, quando o Senhor se encarnou, Cristo era filho de Davi. Lembre-se do cego de Jericó, falar assim: ó filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi. Então, o Senhor é realmente aquele que o reino estaria sobre o seu ombro. O Senhor que é realmente o reino estaria para sempre sobre um descendente de Davi. E quem é esse descendente de Davi? É o próprio Davi? Não. Quem é o descendente de Davi que teria o reino para sempre sobre os seus ombros e o poder desse reino? É o Senhor Jesus. Ele, o Senhor Jesus, é o Davi maior, é muito maior do que Davi. É o verdadeiro Davi. O Davi do Velho Testamento, quando comparado com Cristo, era um símbolo de Cristo. Se o Senhor falou em relação ao Davi do Velho Testamento, que era um homem segundo o seu coração, que faria toda a sua vontade, na verdade, no fundo, Davi não fez toda a vontade do Senhor. Davi cometeu pecados, Davi desobedeceu o Senhor, adulterou com Batseba. Mas quem é que realmente era um homem segundo o coração de Deus e que cumpriu toda a sua vontade? O Senhor Jesus. Esse sim. Quando o Senhor, por exemplo, foi batizado e iniciou seu ministério depois do batismo de Mateus ali, 3, não estou equivocado aqui, logo quando ele saiu das águas, né? João Batista batizou ele, o Espírito desceu como pomba, e uma voz do céu disse: Este é meu filho, que é uma voz do Pai. Este é meu filho amado, em quem eu tenho todo, em quem eu me comprazo. O que é meu comprazo? Em quem tenho todo o meu prazer. Quem realmente era, segundo o coração de Deus, em que Deus tinha, coração é ter prazer, amor, em que Deus tinha todo o seu prazer, em que Deus realmente tinha todo o seu amor e que realmente era exatamente igual ao coração do Pai, era o Filho. Esse sim que foi ungido. Todo rei quando começava, para ser rei começar, ele precisava ser ungido. Lembre-se, Davi do Velho Testamento foi ungido por Jessé antes de ser rei. E o Senhor, antes de começar seu ministério, recebeu o Espírito como a unção. Jessé ungiu Davi com óleo físico. Porém, o Senhor Jesus não foi ungido com óleo físico, foi ungido com o símbolo do óleo, que é o Espírito, como o pombo que desceu sobre ele. E dizendo que o Senhor Jesus estava começando realmente seu ministério como rei. Ele seria o verdadeiro Davi, um homem segundo o coração de Deus, que tinha todo o seu prazer. E que realmente, de fato, esse sim, fez toda a vontade do Pai. Que cumprirá toda a minha vontade, foi o Senhor para toda a minha vontade. O Senhor não fez nenhuma vez sequer, nenhuma exceção. O Senhor fez algo que não fosse a vontade do Pai, a vontade de Deus. O Senhor sempre, e sempre, sempre, 100% das vezes, o Senhor fez a vontade não própria, a vontade do Pai, segundo o coração do Pai. O Senhor é o verdadeiro Davi. Vamos ver uma coisa aqui? Rapidinho, deixa eu saber o marcado em Apocalipse capítulo 3. Vamos ver Isaías capítulo 7. Bom, vamos me perdoar minha tosse aí ao longo da mensagem, né?
Foi uma crise imensa disso, não sei. Isaías 7, o versículo 2 diz assim, leia lá, por favor, Isaías capítulo 7, está falando do Velho Testamento, Isaías. Lembrando que Isaías foi um profeta que viveu muitos e muitos e muitos anos, séculos depois de Davi, séculos depois do Davi histórico, Davi filho de Jessé. Já havia tinha morrido há muitos e muitos e muitos e muitos centenas de anos antes de Isaías. Aí Isaías fala uma coisa maravilhosa aqui, ó. Isaías capítulo 7, versículo 2, fala assim, é uma profecia. Deu-se aviso à casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acaz, né? O rei da época era Acaz, né? O rei de Judá. Nesse momento, já é a época que o reino de Israel é dividido, né? O povo de Deus é dividido. O reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá. Então, Acaz era rei de Judá. E aí, fala que o coração de Acaz ficou agitado, né? Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, o povo do reinado de Judá, né? Os judeus. Como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então, o coração de Acaz, eu dei uma aviso à casa de Davi, estava agitado, né? É, aí, olha o versículo 14, pula para o 14. Eu estou sendo só rápido para mostrar para os irmãos. Aí fala assim: olha o versículo 10. Aí o Senhor faz uma promessa através de Isaías. O Senhor faz uma promessa para casa, que está o coração agitado, como a árvore quase caindo, né? Olha o versículo 2: como se agitam as árvores do bosque com o vento. Vem aquele vento, e a casa ia para cá, ia para lá. O vento dos problemas, vem as dificuldades para cá. A casa não conseguia parar em pé. Esse rei era muito fraco. Ele não conseguia, comparado. Ele era uma árvore que, ó. Como é que ele e o povo, todo o povo de Deus na época, junto com a casa, estava assim, ó, via os problemas, via a Síria, via os povos inimigos, eles ficavam morrendo de medo para lá e para cá e tal. Aí o Senhor vem e faz uma promessa no versículo 10. Olha aqui, versículo 10. E continuou o Senhor a falar com a casa, dizendo, dois pontos. Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acas, porém, disse, não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta, ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigas também ao meu Deus? Agora, olha o 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Já que você não pediu, acaso, o Senhor vai te dar um sinal. Dois pontos. Olha esse sinal, irmãos. Eis que a virgem, tem que ser virgem, concederá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ó Senhor Jesus, quem que Isaías está se referindo aqui nesse versículo 14? Sinal está falando de quem? A casa era só um ventinho, o povo de Israel era assim também, junto com a casa. O vento vinha, levava, tal, tal, tal. Era uma tribulação instável, totalmente instável, sujeita aos ventos que vinham para lá e para cá, as dificuldades. Fraco, fraco, diga assim, um rei totalmente instável. O seu povo era como o rei, seguiu o rei, instável. Qualquer probleminha soprava para cá e para lá, quase caindo a árvore. Aí você fala assim: acaso, vou te dar um sinal. Vai haver um rei. Que não vai ser como você, sujeito a um vento, um ventinho, não vai ser como as árvores do bosque que se vão para lá para cá com o vento, não. Esse rei é o rei que vai ter o poder por toda a eternidade. Mas tem uma condição. Esse é o sinal. A virgem tem que conceder esse rei. Ela vai ter um filho. E esse nome desse rei vai ser Emanuel, quer dizer Deus conosco. Ou seja, é agora Deus, o próprio Deus, estaria com os homens. Ou seja, como é que o próprio Deus pode estar com os homens? Porque esse é o significado de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Olha, como é que um Deus, como é que Deus, não um Deus, como é que o Deus pode estar com os homens? A única maneira do Deus estar com os homens é se Deus tornasse um homem. Porque lembre-se, a promessa aqui, o sinal é que esse Deus que está com os homens vai vir de um homem.
Um ser humano, que é uma virgem. Ora, se esse Deus com os homens vem de uma virgem, ele tem que ser um homem também. Mas ao mesmo tempo ele é Deus, porque é Deus conosco, é Emmanuel. E quem em toda a história da humanidade, me contem, irmãos, quem em toda a história da humanidade, toda a história, toda, desde que existiu o homem, quem nasceu de uma virgem? Como que uma virgem pode dar à luz um filho, engravidar? Ela é virgem. Como é que é possível isso? Não tem como. Desde que o homem existe homem, só é possível ter um filho se não for virgem mais. Tem que ter uma relação sexual para você ter um filho. Mas como é possível agora, dizendo que vai nascer um Deus conosco de uma virgem? Quem foi o único que cumpre isso aqui? É o Senhor Jesus. Isaías estava falando assim: vai vir da casa de Davi. Ó casa de Davi, o seu rei vai ser o Emanuel. Está falando do Senhor Jesus, a Virgem Maria. Teve ela que deu a luz do Espírito Santo, né? Engravidou-se do Espírito. E teve a luz um filho, Deus conosco. É o nosso amado Senhor. Aí é o capítulo 7. Agora pula para o capítulo 9 de Isaías. Aí Isaías começa a descrever melhor quem é esse maravilhoso descendente de Davi. Olha que versículo, como eu amo esse versículo de todo o meu coração. E eu oro sobre esse versículo do capítulo 9. Ó Senhor, Deus sabe tanto que eu tenho orado sobre esse versículo do capítulo 9. Eu sempre digo isso para o Senhor. Aí chega no capítulo 9, no versículo 6 e 7. Leia, irmãos. Olha o título na sua Bíblia, não sei qual que é o título na sua Bíblia. Dois capítulos depois, passa o 7, acabamos de ler, vem o 8, a invasão dos assírios. Aí no capítulo 9 fala do nascimento e o reino do príncipe da paz. Aí olha só, versículo 6 fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O seu nome será, dois pontos, maravilhoso, conselheiro. Ele é o nome desse menino é, ou desse filho é, maravilhoso conselheiro. Que mais que ele chama? Deus forte. Que mais que é o nome dele? Pai da eternidade. Que mais que é o nome dele? Príncipe da paz. Ó, o 7, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. Davi, eu estou lendo tudo isso, irmão, para explicar para vocês que a chave de Davi, na verdade, quer dizer, o poder que, que está na mão do verdadeiro Davi, que é o Senhor. Ele é o verdadeiro Davi, que, vem que traz a paz sobre o trono de Davi. Continua, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ler o 6 de novo, só para explicar um pouquinho do 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então, peraí, vamos entender. Esse rei, ele é um menino, ele é um filho. Mas aí, quando vai falar do nome dele, fala que ao mesmo tempo ele é um menino, é um filho. Olha o nome dele. Como é que ele vai ser chamado? O seu nome será Deus Forte. Peraí, vamos entender. Esse menino, esse filho, menino quer dizer que ele é um ser humano. Ele é um menino, tem carne e osso. Mas o que fala que o nome dele é Deus. Peraí, Deus forte. Peraí, ele é menino, ser humano, ou ele é Deus? Porque ele é um menino, mas o nome dele é Deus. Esse menino é menino ou Deus? Ele é o menino Deus. Ele é homem, mas ao mesmo tempo Cristo é Deus. Ele é um menino, mas ele é Deus. Deus forte. Acas, nós vemos no capítulo 7, era um rei fraco. Esse menino, que era um rei levado sob o vento das árvores. Mas esse menino aqui
Ele não tem nada de fraco, ele é o Deus forte. E aí, no início do versículo, fala que ele é um filho se nos deu. Peraí, ele é filho, mas fala que o nome dele é Pai da eternidade? Peraí, ele é filho ou ele é pai? Como pode esse filho ser ao mesmo tempo pai? Ele é um filho, mas o nome dele é Pai da eternidade. Pai da eternidade quer dizer ele é a origem da eternidade. Pai é a origem. Quem criou a eternidade é esse filho. Ele é a origem, o pai da eternidade. Peraí, mais uma vez, Isaías, é filho ou é pai? Ele é o filho pai, porque Cristo ele é o Deus triuno. Eles são três e ao mesmo tempo são um. Ele, Cristo, era o filho, mas ao mesmo tempo ele é o pai. Ele é o próprio pai. Em João capítulo 10, ele falou claramente: eu e o pai somos um. Em João capítulo 14, ele falou para Filipe, ele falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí o Senhor virou para Filipe e falou assim, peraí, Filipe, não estou te entendendo. Há tanto tempo você está conosco, comigo, e você me pergunta, mostra o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu sou, é como você faz assim, eu sou filho, mas eu também sou o Pai. Eu sou o Pai da eternidade. Eu criei toda a eternidade. E olha só, qual é o outro nome dele? Maravilhoso Conselheiro. Opa, peraí. Um menino, um filho, mas é um conselheiro? Deixa eu te perguntar, você pega conselho com o menino? Você pega conselho com o filho? Se você é pai, você pega conselho com o seu filho, o seu filho pega conselho com o pai. Mas aqui nós temos um menino, um filho, que ele é ao mesmo tempo o conselheiro, e não é qualquer conselheiro, não. Ele é o maravilhoso conselheiro. Na verdade, ele não é um maravilhoso conselheiro, ele é o maravilhoso conselheiro. Não há ninguém como ele. Ele é o único maravilhoso conselheiro. Ai do homem na sua estupidez e o seu orgulho, na sua cegueira de trevas e achar que ele pode ser um conselheiro como o Senhor. Ah, eu sou bom para dar conselhos. Você não é, eu não sou. Ele é o maravilhoso conselheiro. Sabe o que quer dizer a palavra conselheiro? É a mesma palavra de consolador. Quem dá conselho é quem consola. Mas quem a Bíblia diz lá em João capítulo 16 que é o consolador? Quem é? É o Espírito Santo. Mas espera aí. O Espírito Santo, o conselheiro é o Espírito Santo, mas aqui está falando que o conselheiro é o Filho. Ele é o conselheiro maravilhoso. Então, peraí, quem que é o conselheiro, Isaías? É o Espírito ou é o Filho? João 16 só falou conselheiro, que eu vos enviarei outro consolador. Outro consolador, porque o Senhor é um consolador. O outro, na verdade, é o próprio Senhor. Isso é mais uma vez para provar que em Isaías capítulo 9 versículo 6 mostra o Deus triuno. Cristo, ele é o conselheiro maravilhoso, não é um, ele é o Espírito Santo. Então, ao mesmo tempo ele é o filho, ao mesmo tempo ele é o pai. Ao mesmo tempo ele é o menino, ao mesmo tempo ele é Deus. Ao mesmo tempo ele é o filho, ao mesmo tempo ele é o conselheiro maravilhoso. Ele é o Espírito. Ele é o Espírito maravilhoso. Irmão, que versículo maravilhoso! E ele é o príncipe da paz. Príncipe é quem vai reinar. Ele é que traz o reino e a paz. Ele que tem o poder todo. Ele que é o rei, é o príncipe. É um filho, é um menino, mas ele é um príncipe que governa. E o versículo 6 fala algo que eu nunca vou esquecer. Olha o início do versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Olha agora. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será. Irmãos, eu oro o tempo todo diante do Senhor,
O governo da igreja não está nos meus ombros. O governo da igreja está nos teus ombros. A igreja é tua. Senhor, eu não governo nada nem ninguém, nem mesmo a minha própria vida. Nem o governo do meu nariz está sobre os meus ombros. O governo está sobre os teus. Senhor, eu sou exatamente o pior do que a casa. Não passo de uma árvore levada pelos ventos de um lado e de outro. Mas tu, Senhor, é que tem o governo. Tu, Senhor, que é o maravilhoso conselheiro. Senhor, por que que eu tenho procurado o conselho dos homens e não procurado o conselho do Senhor? Por que que eu acho que os homens são melhores conselheiros do que o Senhor? Senhor, tu és o maravilhoso conselheiro. Ah, quando tu fala no meu coração, Senhor, Senhor, a palavra já foi estabelecida. Quem poderá ir contra essa palavra? Senhor, quando tu falas, que alívio eu tenho. Quando eu estou na tempestade, que nem os discípulos, aquela tempestade ali vinha para lá e para cá no barco, e aí vinha as ondas rolando para lá e para cá, eles achavam que ia morrer, e os Senhor estavam desesperados, tal, o Senhor veio andando sobre as águas, e primeiro o Senhor acalmou, não foi as ondas, leia lá para você ver, em João, o Senhor não acalmou, não foi as ondas que estavam violentamente atacando os discípulos, não, e nem levando o barco para lá e para cá. O Senhor primeiro entrou, acalmou o coração dos discípulos, e depois o Senhor acalmou as ondas. O Senhor é o conselheiro que, com uma só palavra, acalma o meu coração. Tira a tempestade que está no meu coração. Depois, o Senhor tira a tempestade que está fora do meu coração. Mas primeiro, ele trata com a tempestade interior, para depois ele destruir a tempestade exterior. Senhor Jesus, como Ele é maravilhoso, como Ele é tremendo. E isso tudo para mostrar para vocês, amados irmãos, gastei esse tempo todo para dizer o seguinte, que o Senhor Jesus ele é aquele que é o verdadeiro de Davi. Por isso, Apocalipse fala que ele fala que ele tem a chave de Davi. Quer dizer que ele tem o poder do reino. É ele que é o verdadeiro Davi. Ele que vai estabelecer seu reino. E a vontade dele é que importa. E que o que o Senhor abrir, ninguém vai fechar. E o que o Senhor fechar, ninguém vai abrir. É ele que estabelece isso. O governo não está sob o ombro de Davi, está sob o ombro dele. A autoridade não é de Davi, filho de Jessé, é do verdadeiro Davi. Isaías prometeu e se cumpriu com o nascimento do Senhor. Que houve a promessa em Isaías 7 da virgem, nascer um filho cujo nome era Emanuel. Em Isaías 9, esse filho maravilhoso, esse menino nasceu. Oh, Senhor, como eu amo esse menino, esse filho. É um Deus forte, é um homem varão. Ó Senhor Jesus, é o príncipe da paz. Senhor Jesus. Então, irmãos, eu só dei essa volta aqui para explicar para os irmãos mais uma vez, de forma resumida, o que quer dizer a chave de Davi. É que Cristo é aquele que é o verdadeiro Davi, que tem o poder, a chave para abrir e fechar as coisas em relação ao reino. O que ele abre para abençoar o reino. E o que ele fecha também para abençoar o reino. Então, tudo que o Senhor faz é para que estabeleça o reino de Deus na terra. Porque o governo está sob o ombro dele, ele decide que vai abrir e fechar. Certo? Aí vamos voltar para o Apocalipse capítulo 3, por favor, irmãos. Apocalipse 3. Aí no versículo. Vamos ler o versículo 8 agora. Leiam comigo. Aí só fala assim. Quando você termina o versículo 7, a última palavrinha do versículo 7 termina com dois pontos. Porque o que você vai falar aqui para frente, depois de dois pontos, tem tudo a ver com o Senhor, que é o santo, o verdadeiro e que tem a chave de Davi. Tá? De abre e fecha. Essa questão de abrir e fechar é que vai direcionar todos os versículos até o final, tá? Então, vamos lá, versículo 8. Conheço as tuas obras. Aí tem um tracinho na sua Bíblia aí. Aí fala assim: Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. O Senhor não deu a chave aqui, nesse ponto, o Senhor não deu a chave para a igreja em Filadélfia. O Senhor abriu a porta, tá? Na verdade, a igreja em Filadélfia não tem a chave em si, ele tem o Senhor. Ela tem um Senhor que tem a chave. A chave está na mão dele, do Senhor. Mas o Senhor lhe abre a porta para a igreja. Eis que tenho posto diante de ti, ele pôs diante de ti
Isso é, o senhor colocou uma porta diante da igreja aberta, a qual ninguém pode fechar. Por quê? Porque ele abriu. Irmãos, não temamos. Se o nosso amado Senhor, o Deus forte, o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, abrir a porta, quem pode fechar? Ninguém. Nem demônios, nem Satanás, nem anjos, nem homens. Ninguém! Porque ele é que tem a chave. E se ele fechar, quem vai abrir? Vamos continuar. Aí ele fala: Eis quem o posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então, as obras, aí eu continuo, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Então, se eu começo o versículo 8 falando assim, conheça as tuas obras. Aí ele fala de quê? Fala de uma porta, fala de ter pouca força, guardar a palavra e não negar o nome. Aí você pode perguntar assim, deveria se perguntar. Peraí, senhor, você começa falando de obras, aí você fala de porta, a- de uma porta aberta, ter pouca força, guardar a palavra, não negaste o nome? Peraí, senhor, cadê as obras? Onde estão essas obras? Conheça as tuas obras. Pai, então quais são as obras da igreja de Filadélfia? Estou querendo dizer que as obras da igreja de Filadélfia é uma porta aberta, ter pouca força, guardar a palavra e não negar o nome? É isso são as obras da igreja de Filadélfia? Exatamente isso, meu irmão. A igreja de Filadélfia não é uma questão de ativismo, fazer coisas pelo Senhor. As obras da igreja de Filadélfia é, primeiro, começa tudo que na igreja de Filadélfia, qualquer obra na igreja de Filadélfia, começa com: Senhor, essa porta foi o Senhor que abriu? Senhor, essa porta é tua? Tem o posto diante de ti uma porta, Senhor, essa porta foi o Senhor que abriu? A verdadeira, só o Senhor pode abrir ou fechar. Mas há muitas portas por aí que não são o Senhor que abriu e não são portas do rei. Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer, antes de fazer qualquer coisa pelo Senhor é: Senhor, isso vem de ti? Senhor, pertence a ti? Senhor, essa porta é minha que eu criei, os homens criaram, mas essa porta é do Senhor. Senhor, é do Senhor, o Senhor tem a igreja depende do Senhor. Ela pergunta, a igreja de Filadélfia pergunta, esse característica de Filadélfia. Os irmãos, lá no século XIX, 1800 e pouco, eles sempre foram assim: Senhor, nós faremos qualquer coisa, contando que veio, que seja da porta que o Senhor abriu. Não queremos a ajuda dos príncipes, dos governantes, não queremos a ajuda dos reis, dos governadores, dos presidentes, da política. Não queremos, Senhor, financiamento dos homens para pregar o evangelho. Não queremos depender de ninguém, Senhor. Queremos que a porta venha do Senhor. Senhor, tu és o que abriu essa porta. Senhor, nós não temos força nenhuma. Nossa força é muito, quer dizer, temos uma pequena força, mas é tão pequena. Senhor, não dependemos da força dos homens, não é do braço dos homens. Senhor, a porta foi o Senhor que abriu. Se é a tua porta, Senhor, aberta, vamos entrar por ela, mas contando que seja do Senhor. Isso é a obras da igreja em Filadélfia. Começa com olhando de quem é a porta, quem está abrindo, quem tem autoridade. Segundo, pouca força, eles reconhecem que eles são fracos, frágeis e mortais. Não só a igreja forte. Não pense que a igreja de Filadélfia, irmãos. Eu que comecei falando nessa mensagem. A igreja em Sardes, a igreja anterior, que representa a reforma protestante, essa teve uma força brutal em si própria, porque teve um financiamento dos políticos, dos reis, dos príncipes, etc. Agora, já o movimento da igreja de Filadélfia começou com os irmãos, foram muito mais, um movimento muito maior do que o da reforma, porque ninguém conhece, porque eles eram de pouca força. A igreja de Filadélfia, ela não quer ser forte. Não pense que a igreja de Filadélfia é um movimento, é uma igreja forte, grande, poderosa. Não é. Não pense que a igreja de Filadélfia é a igreja de milhões de milhares de irmãos. Não. Eles são a igreja de pouca força. Você, amado irmão e amada irmã, eu digo para você, mas eu vou mudar o verbo. Nós, amados irmãos,
Quem nós queremos ser? Aqueles que querem abrir uma porta que não foi o Senhor que abriu? Abrir uma porta que não foi o Senhor que abriu é arrombar. Não a porta do Senhor. A porta do Senhor ninguém pode abrir ou fechar. Só o Senhor. Outra porta, que não é a porta do Senhor, para abrir uma outra porta que não é a porta verdadeira, podemos usar muita força para isso. Nós queremos ser aqueles que são fortes ou queremos ser aqueles que são de pouca força? Você acha que no movimento dos irmãos, a Igreja de Filadélfia começou com os irmãos, é um movimento de gigantes espirituais ou um movimento de irmãos fracos, pouca força? Você acha que o Senhor quer pessoas gigantes espirituais ou pessoas de pouca força, mas que dependem da porta que o Senhor abriu, Senhor? Se o Senhor não abrir essa porta, Senhor, não há nenhum de nós que pode abrir fazer qualquer coisa pela força do homem, nada faz. Senhor, precisamos de Ti. Abra essa porta, Senhor. Porque senão, Senhor, nós não vamos fazer nada. Se o Senhor não abrir, vamos ficar onde estamos. E se o Senhor fechar, nós não ousamos abrir, porque o Senhor é que detém a autoridade. O Senhor nunca quis gigantes. Isso não foi a vontade do Senhor. Olha por toda a palavra de Deus. O Senhor nunca quis os gigantes. A força, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui rápidos, porque não podemos gastar a mensagem inteira nisso. Mas alguns exemplos rápidos aqui. Você pensa em gigante dentro do, do povo de Deus, aí você pode pensar assim, na cabeça eu não sei quem está pensando no seu gigante aqui. Vamos pensar no gigante, dizendo gigante dentro do povo de Deus. Aí você pode dizer assim, já sei, Sansão. Ah, eu quero ser um Sansão. Ah, ah. A força de Sansão não estava nos seus braços. A força de Sansão não estava nos seus músculos. A força de Sansão não estava na sua estatura. A força de Sansão estava no seu cabelo. E não era no cabelo físico de Sansão, era na questão da sua consagração a Deus. Cabelo era só um símbolo que ele era um nazireu. Nazireu era aqueles que não se consagravam ao Senhor. E como eles eram totalmente pelo Senhor, eles não podiam passar navalha no cabelo. A força de Sansão não estava no seu poder físico, não estava na sua força, estatura, não estava em si, não estava nem necessariamente em si no cabelo, estava na consagração representada pelo cabelo. Não estava no shampoo que ele usava, estava na consagração dele. Por isso, quando Dalila cortou o cabelo dele, ele perdeu sua força, porque ele perdeu a sua consagração. Então, irmãos, todo servo de Deus, eles eram fortes, eram no Senhor, não em si mesmo. O Senhor não quer homens fortes. Nunca quis, certo? Desde Elias, Eliseu, Velho Testamento, Noé. Quando eu olho para Noé, imagino um homem tão fraquinho. Abraão, todos eles, irmãos. Desde Gênesis, quando começou, depois da queda do homem, quando caiu a queda, Adão e Eva tiveram dois filhos, né? Abel e Caim, inicialmente. A força de que o Senhor agradou-se não foi a força de Caim, que ele era um plano, que ele Caim plantava, agricultor e tal. Tem que ter muita força para você fazer uma agricultura, né? Plantar e colher. Até porque no capítulo anterior, o Senhor havia amaldiçoado a terra. Falou assim: ó, Adão e Eva, o cara quer de vocês, a terra vai produzir abrolhos e cardos, espinhos, e vai ser com muito suor que vocês vão produzir. Aí vem Caim e fala assim: eu consigo, eu posso. Ah, o Senhor amaldiçoou essa terra, mas eu vou provar que eu vou produzir com muita abundância essa terra. Eu vou conseguir, eu sou forte. Por isso, aí no capítulo 4, o Senhor fala que quando o Senhor não se agradou de Caim, do coração de Caim primeiro, da pessoa de Caim depois da sua oferta. Já Abel não fazia força nenhuma. Abel era um pastor de ovelhas, né? Ele só fazia nada, deixava as ovelhinhas lá, olhava para as ovelhinhas, levava as ovelhinhas para pastar, depois tirava a ovelhinha, tal, tal. O pastor não tem tanta força assim, né? Ele deixa as ovelhinhas lá, tal. Ele se pegou a melhor ovelha que o Senhor havia dado para ele, deu para o Senhor. O Senhor não quer os fortes.
só que é aqueles que dependam dele. E aí Caim, então, irado, matou Abel. E aí Adão e Eva, vendo aquela situação terrível, imagine se você fosse um pai. Se coloca no lugar de Eva. De repente você vê um filho seu matando o outro. O que que você pensa? Eu acho que eu ia entrar em depressão total. Porque eu ia pensar assim, puxa, eu falhei totalmente como pai. Onde eu errei grave em que um filho meu mata o outro filho, eu não só perdi um filho, eu perdi um filho, tinha uma dor terrível. Agora eu tô vendo um outro filho como culpado de matar um filho que eu perdi. Imagina para Adão e Eva, tanto foi terrível isso. É inimaginável o que eles passaram. E aí, Deus dá um filho para eles, para repor o lugar de Abel, que era Sete. E aí ele deve ter ensinado Sete bastante sobre essa questão toda, né? A questão toda que eles não eram fortes, que eles caíram, que eles erraram, e etc., que eles se arrependeram. Ele deve ter ensinado Sete com certeza muito sobre isso, né? E é, aí Sete, quando Sete, o próprio Sete, por sua vez, teve o seu filho, que agora é neto de Adão e Eva, lá em Gênesis 4:26 fala, ao qual a Sete nasceu também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. O que é Enos? Enos simboliza o quê? Enos simboliza. Qual que é qual é o significado do nome Enos? Obrigado. O significado do nome Enos é fraco, frágil, imortal. Sete aprendeu com seus pais, com certeza, Adão e Eva, o erro que eles cometeram, que eles não eram fortes, que eles eram, que eles eram fracos, que eles eram mortais, que eles precisavam de Deus, que eles tinham pouca força, que eles dependiam do Senhor. E aí ensinaram tanto para Sete isso, quando Sete teve um filho, ele botou o nome de fraco, frágil e mortal. Você colocaria o nome do seu filho de fraco, frágil e mortal? Minha mãe, quando botou meu nome de Gustavo, não sei por qual foi o motivo. Aliás, eu sei. Porque ela admirava o príncipe da Dinamarca, não sei que era Gustavo, Grande, alguma coisa assim. Mas o nome Gustavo quer dizer bastão de guerra. Todo pai quer pro filho um nome poderoso. É, o meu filho é o poderoso e tal, e é o bastão de guerra. É o príncipe e tal, é o rei da Dinamarca, alguma coisa assim, certo? Mas Sete não, falou assim: não, meu filho vai ser um fraco, um frágil, um mortal, um Enos. E a Bíblia fala que quando nasce Enos, aí nesse momento que nasce Enos, eles começam, não só Sete, mas Adão e Eva e os outros filhos que eles tiveram, começam então a invocar o nome do Senhor, a chamar o nome do Senhor. Senhor, Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor, nós não conseguimos. Senhor, nós somos fracos, frágeis, mortais, reconhecemos. Não foi Enos que começou a invocar. Eles eram bebezinhos, de acabar de nascer. Foram os pais dele, os avós, Sete, Adão e Eva. Claro, depois quando eles cresceram, ele continuou invocando. Eles começaram a depender, a reconhecer que eles eram de pouca força, como a igreja de Filadélfia. Pouca força. Deus quer os de pouca força. E a linha de Enos que vai por toda a Bíblia é a linha que vai passar lá Apocalipse por Filadélfia e vai se concluir lá no final da Bíblia, no final do Apocalipse, como a linha dos de pouca força, a linha daqueles que dependem do Senhor. Fala, Senhor, ou tu abres a porta, ou nada podemos fazer. Ou tu fecha essa porta, ou não há quem abre, Senhor. Senhor, passa, porque se eu não fizer, quem pode fazer? Tudo começa com a tua mão, não com a nossa. É a tua que abre, a minha nada pode abrir. É a tua que fecha, a minha não fecha nada. Ou o Senhor coloca diante de nós uma porta, Senhor, ou estamos perdidos. Essa é a linha que começou lá em Gênesis. Aí quando chega na famosíssima, conhecendo os cristãos, né? Uma luta entre um gigante, sei lá, de 3 metros, que a Bíblia acreditava que ele tinha, monstruoso, poderoso, intimidador, chamado Golias.
E um franzino chamado Davi, ruivinho, magrinho. E Golias veio cheio de armas, espadas. Aí pensaram assim, ó, se vai enfrentar, você que é o doido que vai enfrentar ele, Davi, você que é o doidão, maluco da cabeça, desculpa a expressão, tá, irmão? Que vai enfrentar o Golias, eu vou. Sério? Ah, então tá bom. Já que você é tão corajoso assim, vai do jeito que ele tá. Vai na mesma força que ele. Coloca também a armadura que nem ele, coloca a espada que nem ele, coloca o escudo que nem ele. Aí colocar tudo em Davi. Davi não consegue nem mexer. Falou, tira tudo, tira tudo, tira tudo. Eu não vou ser igual ao homem. Eu não vou na força que ele vem. Eu vou contra ele no nome do Senhor. É o Senhor dos exércitos que vai lutar. Não sou eu. Não é minha mão. Não é meu poder. É o Senhor. É ele que tem posto diante de mim uma porta. Davi ali estava na linha da igreja de Filadélfia. Aí vai lá no rio, pega 5 pedrinhas, nem usa as 5. A primeira pedrinha mata o gigante. Por quê? Porque o Senhor abriu uma porta. A pergunta é: quem nós queremos ser? Golias, o gigante? Ou Davi, o franzino? Aí quando chega o filho de Davi, aí estabelece o rei, rei Salomão. Salomão, né? Precisava governar todo aquele reino agora. E Salomão foi o homem mais sábio que houve naquela época na Terra. A pergunta é: quando Salomão começa o seu reino, ele ora diante do Senhor e fala: Senhor, eu preciso desesperadamente de ti. Senhor, eu não sei conduzir esse povo. Senhor, eu nem sei me conduzir, eu não passo de uma criança. Essa foi a oração de Salomão diante de Deus. Eu não passo de uma criança, nem sei nem como me conduzir. Ele estava no início na linha de Filadélfia. Tenho pouca força. Então, irmãos, eu estou dando um exemplo só, aí vai por toda a palavra de Deus e chega até o Senhor. Quando você vê o Senhor, se você comparar o Senhor Jesus com até mesmo com os grandes reis dessa terra, os grandes homens da história, eu fico decepcionado em termos de força, não é não? O Senhor, ele não brigava. O Senhor não usou a força humana. O Senhor não criou um grande reino. Até os discípulos em Atos 1 ficaram meio que decepcionados. Senhor, mas como é que é? Quando é que você vai restaurar o reino de Israel? Eles achavam que o Senhor ia criar um grande rei nessa terra. Até Pôncio Pilato perguntou: Tu és rei? Ele falou assim: Meu reino não é dessa terra. Aí foi como um cordeirinho. Pedro foi lá, defendeu o Senhor ali, no Getsemane, tirou a espada, cortou a orelha do soldado mal. Você falou assim: Pera, para. Eu não preciso da força do homem, não. Bota a sua espada de volta. Você acha, Pedro, se eu não quisesse, eu orava ao Pai e enviava legiões de anjos aqui agora? O Senhor, aos olhos do mundo, era desprezível. Isaías 53 fala, em relação ao Senhor, que era homens de dores, que sabe o que é sofrer, a quem os homens escondem o rosto, desprezam. Era rejeitado, o mais rejeitado entre os homens. O Senhor, realmente o Senhor, aos olhos dos homens, ele era de pouca força. Sim, mas ele dependia totalmente do Pai. Ele guardava a palavra do Pai e ele guardava o nome do Pai. Ele guardava totalmente a palavra e o nome. Senhor é a realidade da igreja de Filadélfia. Quando chega a igreja de Filadélfia, por que que isso é tão elogiado? A igreja que foi elogiada? Porque eles estavam na realidade do Senhor. Eles tinham o Senhor. Eles dependiam do Senhor. Falaram, Senhor, nós só temos uma coisa. Nós temos pouca força. Entretanto, algo que você fala assim, voltando para o Apocalipse 3:8.
Temos pouca força, entretanto, ele só fala assim, com esses tuas obras, esse tem posto de ti uma porta aberta, qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Eles eram aquele como o Senhor, que estavam desfrutando, na realidade do Senhor, eles viviam no Senhor. Eles guardam a palavra. Ninguém conheceu tanta palavra de Deus quanto os irmãos do século XIX. E eles guardavam a palavra, eles queriam somente a palavra do Senhor, não queriam nada que os homens queriam. Na verdade, o que os irmãos fizeram no século XIX, 1800 e pouco, eles rejeitaram todas as heresias, rejeitaram tudo. Tinha várias heresias na época, botaram tudo de lado, rejeitaram tudo que os homens podiam dar, rejeitaram as suas posições de pastores, suas posições de bispos e etc., de tudo, de apóstolos, tudo, rejeitaram tudo isso, rejeitaram todos as suas posições eclesiásticas que eles tinham, rejeitaram todo o poder que eles tinham, tudo, e decidiram: queremos guardar somente a palavra do Senhor e mais nada. E eles não negavam o nome do Senhor. Quando fala negar aqui, é o mesmo verbo que o Senhor usou para Pedro, quando Pedro negou o Senhor. É o mesmo negar. Negar o nome do Senhor é negar o próprio Senhor. Eles não aceitavam nenhum outro nome sobre eles a não ser o nome do Senhor. O que quer dizer isso? Os muçulmanos fizeram isso. Antes deles se largarem tudo, eles eram, por exemplo, metodistas. Alguns eram batistas, alguns eram presbiterianos, alguns eram episcopais na igreja episcopal. Dou um exemplo para vocês entenderem. Eles largaram tudo isso e disseram assim: nós não somos mais episcopais, nem batistas, nem presbiterianos, nem metodistas, nem wesleyanos. Nós somos simplesmente cristãos. Ponto final. Eles não queriam aceitar nenhum outro nome a não ser o nome do Senhor. Quando alguém encontrava eles, perguntava para eles assim: quem é você? Fala assim: eu sou um cristão. Não, tudo bem. Eu entendi. Eu sei que você é cristão, mas qual cristão você é? Eles falavam assim: eu não estou entendendo. Que pergunta é essa? Ué, você não pode ser somente um cristão. Você tem que ser de alguma denominação. Qual é o seu. De onde você é? Você é metodista? Não, eu sou um cristão. Não, não, tá errado isso. Você tem que ser. Peraí, você é batista? Não, não. Eu sou só cristão. Não, você tem que levar o nome Batista. Não, 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 não. Ah, então já sei, você é presbiteriano? Não, não, sou só um cristão. Não pode, você não pode ser só um cristão. Não posso? Não. Tem que ter algum outro nome, além do nome do Senhor Jesus. Cristão é alguém que serve Cristo. Você tem que ter algum outro nome, além de Cristo. Tem que ser Cristo, cristão, Cristo, mais o batismo, os batistas. Tem que ser Cristo mais o presbitério, os presbiterianos. Tem que ser Cristo mais os bispos, que é a igreja episcopal. Tem que ser Cristo mais Lutero, luterano. Tem que ser Cristo mais Wesley, wesleyano. Tem que ser Cristo mais metodista, os métodos. Tem que ser Cristo mais alguma coisa. Não pode ser só cristão. Isso não existe. Ele fala, não, não. Nós só guardamos o nome do Senhor. Nós não negamos o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, se nós colocarmos em nós qualquer outro nome a não ser o nome do Senhor, isso é negar o nome do Senhor. Aí eles falavam assim para as pessoas assim, quando as pessoas indagavam para eles, falavam assim: peraí, eu não posso ser só um cristão, não, não. Então o nome de Cristo não é suficiente para mim? Eu preciso, além do nome de Cristo, o nome de um homem, ou de um método de um homem, ou de um ensinamento da palavra de Deus? Eu preciso me denominar é dar nome. Eu preciso me denominar com alguma denominação para que eu possa ser um cristão? Cristo só não é suficiente? Cristo não é aquele que fala em Colossenses que preenche todo o céu e a terra? Que Cristo, aquele que fala lá no livro de Colossenses, Cristo é tudo, no corpo de Cristo, ele é tudo em todos? Tudo! Em todos! Não sobra espaço para mais ninguém! Eu preciso então ser, além de Cristo que preenche todas as coisas, eu preciso ter o nome de alguma denominação para que eu seja um cristão? Eles falavam isso para as pessoas. Irmão e irmã, a Bíblia diz que nós, os cristãos, somos a noiva de Cristo. E ele é o noivo. E um dia
Quando o senhor voltar, nós vamos, a noiva, que é a igreja, vai se casar com o noivo. E eles serão um só. E eles são totalmente iguais, serão totalmente iguais. Você, se você fosse um noivo, você aceitaria que a sua noiva tivesse um nome diferente do que o seu? Você não ia considerar isso um adultério? Eu casei com a minha esposa. Meu nome de nascimento é Gustavo Siqueira Mendonça de Mello. A minha esposa casou comigo há 17 anos atrás. Aí naquele dia, ela recebeu o meu sobrenome. Fiquei tão feliz. Não que o meu sobrenome serve para alguma coisa, mas fiquei feliz de saber que eu tinha agora uma esposinha. Alguém na Terra que tinha o mesmo nome que eu, que era um comigo. Casou-se, não só carne comigo. Ela passou, deixou de ser Renato Cristina da Silva Moreira e passou a ser Renato Cristina da Silva Moreira de Mello, que é o meu sobrenome, Mello. Onde ela fosse e ela falasse Mello, saberiam, ela é uma comigo. Aí, de repente, um belo dia, ela acha, a minha esposa, não, eu tô falando só uma história, não aconteceu não, só simbolicamente. Um belo dia, minha esposa acha que ser Renato Cristina da Silva Moreira de Mello não é suficiente. Ela precisa ter um outro nome que não é o meu. Aí, para que ela seja realmente a minha esposa, ela pensa que não é necessário ter só, Melo não é suficiente. Aí ela pega, bota Renato Cristina da Silva Moreira de Melo Pereira. Mas Pereira não está no meu nome. Ora, se ela pegou Pereira, não foi de mim. Isso quer dizer que ela, aos meus olhos, ela adulterou. Ela casou-se com alguém que tinha Pereira, que não é o meu nome. Irmãos e irmãs, a igreja é a noiva de Cristo. Se ela assume qualquer outro nome a não ser do seu esposo, isso é adultério espiritual. Não aceitem nenhum outro nome a não ser o nome do Senhor. Quem vocês são? Somos somente cristãos e ponto final. Não aceitamos nenhum outro nome a não ser o nome do nosso esposo. Nós o amamos e somente a ele nós somos leal. Nós somos leal ao nosso esposo. Isso é o princípio da igreja de Filadélfia. Somos somente um com o nosso Senhor e ele é totalmente suficiente para nós. Nós somos simplesmente cristãos. Quando eu encontro cristãos, aí eu pergunto no consultório, eu pergunto assim, e aí, irmão? Aí eu falo, seu irmão, sua irmã. Aí ela fala assim para mim, a pessoa fala assim, eu sou, por exemplo, né? Eu sou assembleiano. Como é que é? Sou assembleiano da Assembleia de Deus. Eu não falo assim, eu sou um cristão. Eu sou assembleiano. Ó, então, além do nome de Cristo, tem o nome da Assembleia? Isso é adultério, irmão. Quem Paulo tinha o nome? Cristo. Quando os cristãos começaram a ser chamados a primeira vez cristãos, foi na igreja de Antioquia. Daí, então, nunca mais assumiram nenhum outro nome. A Bíblia. E na igreja, na Bíblia, havia todas as coisas que hoje os homens falam. Havia a Assembleia de Deus? Sim. A igreja é a Assembleia de Deus, mas eles não tinham o nome de Assembleia de Deus. Havia os dons do Espírito em Atos 2, Pentecostes? Havia, mas eles não se chamavam pentecostais. Havia na igreja de manter as tradições da palavra de Deus? Sim, mas eles não se chamavam de tradicionais. Havia o governo da igreja pelos presbíteros? Está na Bíblia? Tá, mas eles nunca chamaram de presbiterianos. Havia o batismo na Bíblia, que só deve batizar pessoas que se converteram, nunca crianças, como faz os batistas hoje? Sim, mas eles não chamavam batistas. Havia na igreja a busca dirigente pela palavra de Deus, métodos da graça? Havia, mas nunca se chamavam metodistas. Havia, por exemplo, e assim vai, os mil e outros nomes que os homens dão aí. Igreja de Cristo. Ó, a igreja era de Cristo, mas não chamava assim, nós somos a igreja de Cristo. Não, somos cristãos. Havia na Bíblia a igreja de Deus? Mas eles não chamavam de somos a igreja de Deus. Não, são só uma igreja. São só os irmãos cristãos. E assim qualquer outro nome que você quiser, irmãos.
E assim, mostrando que os cristãos genuínos somente mantêm um nome. Quer dizer que quem não mantém um outro nome, que mantém um nome além de Cristo, não é um cristão genuíno? É um cristão genuíno. Mas ele está cometendo um erro, não está guardando o nome do Senhor. Irmãos, nós não podemos negar o nome do Senhor. Negaste o meu nome. O Senhor só tem um nome. E é esse nome que nós seguimos, Cristo. Uma vez eu cheguei para meu colega de turma, quando eu fui à faculdade, eu já falei isso para vocês, só tinha eu e um cristão na turma no início. Quando começou a turma, eram 80 alunos, só havia dois cristãos na sala inteira. Depois, no final, o senhor foi salvando alguns, né? Mas no início, só tinha eu e esse colega. Eu descobri, sem querer, que ele era cristão, porque também não fazia questão nenhuma de dizer que ele era cristão. Não obstante, eu creio que ele era um genuíno irmão. Aí um dia eu cheguei para ele e falei assim: Você é irmão? E quando eu descobri, né, ele falou assim: eu sou darwinista. Como é que é? Aí eu assustei. Eu fiquei tão feliz de saber que havia um irmão na turma, um outro cristão, mas ele de cara falou assim: Eu falei, você é um cristão? Ele falou assim: Eu sou darwinista. Darwinista, quem segue Darby. Darby, inclusive, foi o Darby, é o sobrenome de John Nelson Darby, que foi um dos principais irmãos dentro do movimento dos irmãos. Um dos principais líderes do movimento dos irmãos foi John Nelson Darby. Mas Darby nunca falou para os irmãos botar o nome dele nas pessoas. Darwinista. Não! Isso foi um erro. Por isso, amados irmãos, nós somos simplesmente cristãos. Se Cristo não é suficiente para mim, que mais o homem pode me trazer de suficiência? Toda a força que a gente tarefa tem está que é pouca força, mas toda essa força está, entretanto, em duas coisas: guardar a palavra. Senhor, primeira coisa é, irmão, você nunca vai conseguir, você nunca vamos conseguir não negar o nome do Senhor, nunca, se nós não começarmos guardando a palavra. O dia que nós guardarmos a palavra, Senhor, eu quero a Bíblia, somente a Bíblia, você vai espontaneamente jogar fora todo e qualquer nome que não seja o nome de Cristo. Aí sim vem o poder, que é o segundo item, negaste meu nome. Por isso o Senhor citou primeiro aqui, ó, pouca força, porque guarda a palavra, primeiro começa com guardar, e não nega o nome. E não o inverso, não nega o nome e guarda a palavra. Se não guardar a palavra, não tem como não negar o nome. Ninguém pode dizer que não nega o nome sem guardar a palavra, isso não é real. Comece a guardar a palavra, então nós desistiríamos de negar, desistiríamos de qualquer outro nome. Acho interessante, as pessoas falam para mim assim: Ah, Gustavo, é só placa. Presbiteriano, metodista, só placa. Isso não tem importância nenhuma, não. O que importa é que todos falam de Cristo e todos amam o Senhor. Isso aí tem importância nenhuma, não. Mas eles não são, quando falam isso para mim, eles não são verdadeiros. Sabe por quê? Porque eu falo assim para ele: Irmão, tá me dizendo que não tem importância? Não, tem não. Pô, irmão, se não tem importância, é muito simples. Joga fora a placa. Ah, eu não posso. Ah, peraí, como não posso? Você acabou de falar que não tem importância. Joga fora. Algo que você disse que não tem importância, você vai jogar fora com muita facilidade. Se eu falar para você assim, ó, esse papel aqui não tem importância não, então é muito fácil, ó, joga fora, joguei fora, acabou. Mas por que você não quer jogar fora? Porque você tem importância sim. Na verdade, você ama esse nome além do nome de Cristo. Ama e muito. Morreria por esse nome além do nome de Cristo. Porque que não tem importância, irmão, seja verdadeiro, genuíno, honesto, jogue fora. Vou falar para você assim, joga fora o seu iPhone. Você joga fora? Por que você não joga fora? Não, não, meu iPhone não é caro. Porque é importante para você. Agora, se aqui fosse plástico, eu falaria, olha, pode jogar fora? Pode. E vai chorar, não? Não. Posso mesmo? Pode. Você joga fora facinho. A verdade é, quando nós não importamos, estamos muito fácil abandonar aquilo. Agora, quando nós importamos com o nome do Senhor, nós vamos morrer por esse nome e nunca o abandonaremos ou negaremos. Custe o que custar. É o nome do Senhor.
Irmãos, eu espero que vocês tenham entendido até aqui. E aí, eu vou deixar para semana que vem, eu vou parar aqui, né? Porque senão vai ficar muito longa a mensagem. Mas semana que vem eu vou continuar essa questão de uma porta aberta, mas eu vou entrar em outro aspecto agora. Aí eu vou entrar, já vou dando uma prévia para os irmãos. Vamos entrar na questão da porta aberta. O que que é o Senhor ter essa porta aberta? Aí nós vamos mostrar por toda a palavra de Deus, desde lá de Gênesis, o que que é. O que que é uma porta aberta. E o que significa uma porta diante do Senhor, tá bom? Jesus, Senhor. Amém.